Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Súria e eu sou a tarô dos famosos. E aí pessoal, será que Zilu Godoy e Graciele Lacerda vão ter algum dia uma relação harmoniosa, né? Uma relação amistosa? Vem comigo que eu já conto pra vocês o que as cartas do tarô têm a dizer a respeito disso. Mas antes, pessoal, um recadinho. Você tem interesse em mudar de área e ainda mais ama a espiritualidade? Eu recomendo para você uma formação completa em terapia holística. São mais de 11 cursos, né? Você tem acesso vitalício, aulas 100% online, tá? E aí, se você tiver interesse, tem aqui na descrição desse vídeo, a primeira descrição do vídeo é a inscrição do curso, tá legal? Então aproveitem, gente. Então vamos lá. Vamos entender aí o contexto, né? Então assim, recentemente, né, o Zezé de Camargo postou aí nas redes sociais que ele estava muito feliz, né, por ter ganho aí a divisão de bens, né, o processo que já estava em andamento, né, referente à divisão de bens do divórcio, né, que ocorreu aí com a Zilu Godoy, né. E aí a Zilu, ela rebateu aí nas redes sociais que ela ficou chateada, não foi nem o fato dela ter saído em desvantagem, digamos assim, mas o fato dele ter exposto, né, isso nas redes sociais. E também ela critica muito a Graciele, né, por conta dessa situação, né, porque ela sempre ficou chamando atenção nas redes sociais, né, e aí o que acontece? Ela criticou a Graciele Lacerda por conta dessas indiretas que ela ficou postando, né? E ela deixou claro, falou assim que ela viveu escondida aí por 9 anos, né? E ela já conseguiu tudo o que queria e ainda tá chamando atenção aí, né? Então, vamos ver, será que algum dia elas vão conseguir ter alguma relação amistosa? Vamos ver aí o que as cartas do tarô têm a dizer a respeito disso, né? Então, antes de começar, gostaria de fazer um ritualzinho com vocês para a gente elevar a nossa vibração, para que tenha boas coisas, que venham boas tiragens aqui do tarô, né? Eu coloquei assim de uma vela, deixei um copo d'água para vocês, né? Então, que venham coisas boas nessa tiragem, que elas consigam aí ter uma relação amistosa em algum momento, né? Quando for o momento certo. Então vamos elevar aí a nossa vibração, né? Inspirar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Se você intuir aí de fechar os olhos, pode fechar os olhos, tá legal? Então vamos lá. Pronto, pessoal? Então vamos lá? Vamos ver aí primeiro com a Graciele Lacerda, né? Se ela tá aberta, né, pra ter uma relação mais tranquila com a Zilu, né? Pra ter aí pelo menos uma relação de respeito. Não precisam ser necessariamente amigas, mas para que elas consigam, de repente, ter um convívio, né, amistoso, né? Então vamos ver da parte da Graciele Lacerda, né? Como está essa situação para ela. Enquanto vocês estão concentrando as energias aí, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, assim você não vai perder nenhuma novidade aí do canal, tá legal? Então vamos lá. Vamos ver aí como está essa energia aí para a Graciele Lacerda. Que venha coisas boas, né? Que ela esteja aberta aí para algum dia resolver essa situação de vez com a Zilu, né? Não precisa ser amiga, mas pelo menos ter um respeito aí, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui as cartas para vocês e aí eu já comento, tá? Então, vou virar aqui. Então veio aqui carta do sacerdote, depois carta do julgamento, carta do eremita, carta da lua e carta do carro. Então, para a Graciele Lacerda, né, como está essa situação? Então veio
aqui a carta do sacerdote, né? Tô vendo, tirando para cada uma delas para a gente ter uma ideia como cada uma está se sentindo, se elas têm a intenção aí, né, de forma individual, de ter aí pelo menos o respeito, tá? E, né, para harmonizar essa relação. Então, da parte da Graciele, né, veio aqui a carta do sacerdote. O que está favorável é que ela quer deixar as coisas acontecerem no tempo certo, ela tá bem tranquila, ela tá animada, né, por conta que ela tá noiva aí do Zezé, né, então ela tá mais tranquila quanto a isso, mas ela sabe que as coisas têm sempre o tempo certo de acontecer, né, em relação ao Zilu. Então ela não tá com pressa, mas ela tá disposta pelo menos a organizar essa situação, para ela poder de fato ter uma relação amistosa, né. O que tá desfavorável nesse momento é que assim, ela tá um pouco fechada para mudanças, né? Ela tem que rever a parte do perdão, de renovar as energias dela. Isso é uma coisa que tá muito forte ainda. Ela precisa aceitar, né, o fato de que a Zilu ela já estava na vida dele, né, do Zezé de Camargo. Então, ela precisa aceitar isso, ela precisa perdoar, né, também o Zezé, né, por essa situação, que já estava com ela. Precisa aceitar isso, de alguma forma, que ela chegou depois, então ela precisa ter essa consciência. E é algo que está desfavorável nesse momento. Ela precisa trabalhar essas questões para ela poder, de fato, ter uma relação harmoniosa aí com a Zilu, tá? Os caminhos para que isso aconteça agora, eles estão mais ou menos fechados. Por quê? A Graciela, ela tá muito na dela, ela tá muito assim, ela tá tentando buscar, tudo bem, é um período que vai ser favorável para ela buscar uma luz interior aí, para ela de repente amadurecer, né? Vai ser importante, né? Talvez ela não queira se manifestar mais sobre essa situação, né? Ou dar indiretas quanto a isso, enfim. Talvez isso seja favorável, né? De certa forma. Só que aí, o resultado disso, né? Veio que ela tá com um certo medo, ela ainda tem... ela sente que a Zilu ela tem muita força, né? Por mais, uma insegurança dela, porque ela que tá com o Zezé de Camargo hoje, então ela precisa ter mais pés no chão, não achar que em qualquer momento a Zilu pode voltar para a vida do Zezé, enfim, ela precisa ter mais confiança nesse sentido. Então ela não tá, ela nesse momento, né, ela não tá tão aberta para ter digamos, uma relação de respeito, uma relação amistosa, porque no fundo ela tem medo de que isso possa favorecer de alguma forma para a Zilu voltar em algum momento para a vida do Zezé, né? Então, isso é uma pena, né? Porque ela tá faltando confiar mais no potencial dela nessa relação, né? E aí a carta central que veio, né, a carta do Cal, ela fala muito sobre mudanças, né? Ela precisa ainda mudar muito, precisa tomar as rédeas da vida dela, né? Então ela precisa talvez se sentir mais confiante, né, com essas mudanças que vão acontecer, né, a questão do casamento, tudo. Então isso é algo que ela precisa trabalhar ainda, talvez, mas lá pra frente, assim, ela consiga, né? Talvez ela se sinta até mais segura quando ela já estiver casada aí com o Zezé, mas ela precisa trabalhar essas questões. Ela tá muito fechada para essas mudanças, então é importante amadurecer um pouquinho essas ideias, né? Rever a questão de perdão, né? Qualquer coisa talvez que a Zilu tenha falado, deixar ela chateada, precisa, né, trabalhar essas questões para poder pelo menos ter um respeito, né? Não precisa conviver com a pessoa, né? Mas é isso. Então vamos ver aí em relação a Zilu, como é que tá essa situação para ela? Será que ela tá aberta de repente para ter uma relação amistosa, né? Porque o que ela falou é que o que ela ficou mais chateada não o fato dela ter perdido, né, a causa, digamos assim, né, de ter saído na desvantagem, mas o fato de terem exposto ela, né? E ela falou que não queria mais ficar lá, né? Ela ficou muitos anos aguentando, né? Enfim, e ela não quer mais que essa situação continue aí. Então vamos ver se ela tá aberta de repente, caso mais pra frente
eles tentem aí alguma aproximação, né, amistosa, se ela tá aberta para pelo menos uma relação de respeito. Então vamos lá, que vem coisas boas aí pra Zilu. E ela disse que ela não vai, que era a terceira vez, se não me engano, que ela tava brigando na justiça, né, pela questão dos bens. E ela falou que agora ela não vai mais brigar, assim, não é da forma como ela gostaria, né, que as coisas se resolveram, mas ela vai deixar como está. Então, vamos ver se ela vai conseguir, de fato, né, ficar tranquila com essa situação, ter uma resolução positiva. Bom, então veio aqui carta do diabo, depois carta do mundo, carta da torre, carta dos enamorados e a carta do louco. Então, pra Zilu, assim, o que tá favorável nesse momento é que ela tá com uma abertura muito grande para realização material. Então, provavelmente, aquilo que ela recebeu de bens nesse momento, né, por conta do processo, vai ser favorável para ela, digamos que, trabalhar em cima disso, né? Então, ela tá bem... ela tá bem disposta, assim, a trabalhar em cima disso, né? Para, de repente, como ela é empresária também, né? Então, isso vai facilitar bastante. Então, na parte material, né, dessa situação, tá super favorável para ela. O que tá desfavorável é que ela não tá conseguindo fechar esse ciclo, né? Porque existe muita mágoa ainda, né? Em relação ao Zezé, principalmente, em relação a Graciele, né? Então, ela tá muito... Ela quer fechar esse ciclo, mas ela não consegue por conta dessas mágoas aí que tem ainda. Ela não tá sentindo plenamente realizada, né? É isso, ela não tá sentindo plenamente realizada para poder fechar esse ciclo. Mas ela tem o que ela vai receber de bens materiais vai ajudar em outras partes, mas agora essa parte mais emocional e para tentar manter uma relação mais amistosa tá um pouco difícil, porque ela não tá conseguindo fechar o ciclo. E aí, assim, os caminhos para que essa relação, né, com a Graciele melhore, né? No primeiro momento não tá favorável, porque existem perdas, né? Então ela tá numa fase assim realmente de perdas. Ela perdeu muita coisa durante esse processo. Ela confessou que ela assinou os papéis, não deveria ter estudado melhor, enfim, dessa última vez. Então ela tá sentindo essa perda, né? Então ela não tá muito aberta para resolver nesse momento, né? Mas assim, mais pra frente, né, ela vai ficar com algumas dúvidas se realmente vale a pena, de repente ela tentar não uma aproximação, mas pelo menos manter uma relação de respeito. Ela vai ficar na dúvida porque ela sente que, ainda se sente como se fosse a outra, digamos assim. Então é muito difícil pra ela, né, desvencilhar dessa ideia, né, do que aconteceu. Então é uma dor muito grande, ela tá assim, numa fase muito difícil para ela, né, de aceitar essa perda, essa dissolução que aconteceu aí. Não é fácil, ainda mais que é uma figura pública, que está sendo muito exposta, né, então é uma situação muito difícil mesmo. Só que aí a carta central que veio, o que está favorável para ela também, é que é um momento favorável para ela desapegar, né? Deu pra sentir um pouquinho que ela tá começando a desapegar quando ela falou que não vai mais fazer nada a respeito, vai aceitar do jeito que tá, do jeito que foi decidido aí pelo juiz, mas ela tá numa fase de favorável para desapegar, para começar um caminho novo agora na vida dela. Ela tá com os caminhos abertos para realmente se jogar em algo novo, né? Então isso vai ser muito favorável nessa nova fase, por mais que ela esteja passando por um período de perdas, é difícil fechar esse ciclo porque tem essas exposições, as redes sociais, ela sente ainda ela sente a dor dessa traição, né? Então foi muito difícil para ela. Apesar de tudo isso, ela vai ter favorecimento na parte material, ela vai conseguir pegar esses bens e transformar em algo muito bacana, que é realmente a intenção dela, que ela colocou, e ela tá numa fase super favorável para começar uma nova fase na vida dela, uma nova história, com desapego, com liberdade, né? Então ela vai estar olhando mais para ela nesse momento. Então talvez nessa nova fase ela consiga ficar muito melhor,
né? E talvez, se tiver alguma situação que envolva, né, a Graciela, ela vai ficar mais tranquila, não vai ficar, pode ser que ela não vire amiga dela nem nada, mas ela vai estar tranquila, ela vai estar segura de si. Isso vai ser muito importante mais pra frente, porque ela vai iniciar uma fase muito bacana agora. Tá bom, gente? O que vocês acham? Comenta aqui no vídeo que eu quero saber. E para atendimentos, clique aqui na descrição desse vídeo, tá legal? Gratidão e namastê!